Memórias de São Francisco entrevista o professor, o músico, o artista Sassá. E amigo também, né, Sassá? Exatamente, de longa data. É um prazer estar aqui. Fico muito feliz e honrado de estar aqui ao seu lado. Sassá, a gente sabe, né, que você é natural de São Francisco e que vem também de uma família, né, muito conhecida aqui em São Francisco, e uma família de músicos, né? E eu pergunto a você, Sassá, qual a contribuição da cultura popular barranqueira e dos seus pais para a sua carreira? Bom, na verdade eu costumo falar que eu nasci aqui e foi aqui que tudo começou, aqui que tudo surgiu o que eu sou hoje. Então eu agradeço demais, principalmente a cultura popular, agradeço ao Boi de Reis, ao Rei dos Cacete, as folias, isso fez parte, né? Isso foi a base rítmica do meu trabalho, ouvir essas coisas aqui em São Francisco. Então pra gente, essa que foi uma formação, né? A primeira formação, essa de brincar na rua, de poder ter esse contato direto com o rio, de ouvir coisas maravilhosas da seresta, de fazer serenata. E aliado a isso eu tive um avô, Enedino de Brito, que era músico, né, que eu tive a honra de conhecer também. Meu pai que também era músico também, e tinha uma escola de música. Minha mãe também que gosta de cantar. Então tudo isso fez com que surgiu ali uma salada, uma diversidade cultural que me deu base para mim caminhar seguindo a minha carreira artística. Muito bem, Sassá. E a gente sabe, né? Eu acompanhei, pelo menos eu acompanhei, fui contemporâneo seu lá em Esmeraldas. Você saiu de São Francisco muito cedo, né? E foi para a Escola Caio Martins de Esmeraldas, onde você estudou um pouco lá. E foi lá que você, né? A gente tem conhecimento que você começou a tocar o cavaquinho, né? Como é que foi essa época sua de Escola Caio Martins? Bom, na verdade, a Escola Caio Martins foi uma escola que marcou muito a minha vida e a vida de outras pessoas que passaram por essa escola, né? Porque imagina bem você sair daqui com 14, 15 anos, né? Não saber lavar uma roupa, né? E de repente você chega num lugar que tem que aprender a conviver com os outros, né? Morar no mesmo quarto com 14, cada um vindo de um lugar diferente, né? E isso marcou muito minha vida, né? De trabalhar no campo, de ter, né? Então a escola me ensinou bastante, né? E foi lá que eu comecei a ver a seresta, comecei a frequentar a igreja e ver aqueles sons. E eu lembro que eu tinha um cavaquinho, mas naquele momento eu estava mais aprendendo a tocar. Eu não tinha, por exemplo, coragem de poder pegar o cavaquinho e apresentar na roda, né? Não tinha. Mas uma coisa que me marcou muito lá foi essa convivência com os colegas de quarta, convivência com várias pessoas e principalmente começar a fazer teatro, né? Brincar de imitar os outros, brincar de imitar sons. Ali a gente já começou a ter um conceito de uma música que a gente vinha construindo. Aí saindo lá de Esmeraldas, né? Saindo de Esmeraldas, você foi para Belo Horizonte, foi para a capital mineira, né? Onde você acabou cursando filosofia. Exatamente. E assim, como é que foi a sua chegada na capital mineira? Sua primeira impressão, primeira vez que você chega em Belo Horizonte, na capital, e aí, agora eu estou aqui, estou morando em Belo Horizonte, e aí, como é que foi? Foi muito, muito interessante você ir para uma cidade grande, ver aquela dimensão, né? Você morar em São Francisco, perceber que a cada esquina você conhece alguém, você convive com alguém, tem amizade com alguém, de repente você chega num lugar grande, né, que ninguém te conhece, né? Então, para mim, foi um choque muito grande e eu fui uma pessoa que aproveitei demais a capital. Eu aproveitei demais a capital porque eu percebia que tinha a prefeitura oferecia muitos cursos de graça, né, para os jovens, né, curso de cavaquinho, teatro, percussão, circo. O que eu fiz? Eu comecei a frequentar esses cursos, entendeu? Comecei a frequentar, comecei a fazer escola de circo com o Grupo Cabana, comecei a fazer dança contemporânea com Dudu, comecei a fazer teatro com o Grupo Galpão, né, tudo de graça. E foi a partir daí que isso tudo foi me dando
uma base muito grande, né? E eu lembro que no curso de circo a pessoa falou: uai, você tem muita habilidade, você tem alguma família que é de circo? Falava assim comigo, falava assim, não. Mas depois eu fui lembrar, porque a gente brincava aqui em São Francisco, né? Toda criança brincava. O circo passava por São Francisco e a gente fazia circo no quintal. Deixava um monte de palhaço. Já deixava um monte de palhaço. Eu fui palhaço de circo, né? Eu também fui. Juntamente com as filhas de Gilberto Peba, que era as bailarinas, e tinha outra bailarina também especial no nosso circo, que era a Guedinha, né? Também, que fazia parte. Então, tá vendo que tudo aquilo que estava lá atrás, ele voltou para essa formação. Depois eu entrei para a universidade, fui fazer filosofia, mas fazendo filosofia, agregando o artístico, né? Agregando essa coisa de fazer música, né? Construir a música através do conhecimento. E Sassá, e quando assim, vamos dizer assim, qual foi o marco, né, de que você falou assim, agora é hora, eu tenho que desenvolver meus dons artísticos, né? Chegou a hora do desenvolvimento. Eu me lembro que você comentou comigo uma vez que o sucesso chegou muito cedo e que você teve que correr atrás. Exato. Que ele já chegou, falou, peraí, agora eu tenho que me ficar mais gabaritado, porque já chegou o sucesso e eu preciso me preparar melhor para poder corresponder a ele, né? Então, quando você começou a desenvolver efetivamente esses dons artísticos seus? Bom. Na verdade, o que aconteceu? Quando eu comecei a ter diálogo com esses grupos de teatro, de poder participar de várias coisas com relação à cultura, né? A cultura popular, aí uma coisa que me chamou muita atenção os colegas me apresentavam para os outros e falava assim, olha, isso aqui é o Giovanni Sassá, ele é artista, viu? Eu naquele momento, eu não me sentia artista, né? Costumo falar, olha, se eu sou artista, lá na minha cidade, todo mundo é artista também, né? Depois eu fui buscando coisas, depois eu falei, mas o que é ser artista? Eu fiquei com essa dúvida, com essa reflexão. Aí depois eu estava lendo um livro, e nesse livro falava que o artista era pessoas que fazem coisas que as pessoas comuns não estão acostumadas a fazer. Né? Me veio isso tudo. Aí depois eu falei, olha, então que interessante, né? Então, assim, participar do boi é ser um artista, participar da folia, isso é ser um artista, isso é ser um artista popular. A partir daí que eu comecei a perceber que eu poderia desenvolver uma carreira, né? Poderia ter um grupo, eu poderia trabalhar com essa herança cultural que eu adquiri aqui em São Francisco, que eu vivenciei também no Caio Martins, né? E isso foi muito forte para mim, percebi isso muito cedo, né? Essa que foi a sacada, que quando eu saquei isso, percebi isso, que isso era possível, aí eu fui traçando caminhos assim bem interessantes para poder desenvolver isso de uma forma criativa, de uma forma bem tranquila também. Sassá, aí vem o tambolelê, né, na sua vida. Como é que aconteceu a formação do tambolelê, né, e o descobrimento, né, da identidade do grupo, né? Como é que descobriu a identidade do grupo, como é que ficou definida essa identidade, e também sobre o reconhecimento da comunidade, né, artística nacional e internacional, né, o reconhecimento em relação ao tambolelê. Que beleza. O bom que Dudu ele já manda uma pergunta com várias facetas, né? Isso é muito interessante. Olha, o tambolelê surgiu numa dessas oficinas da prefeitura, né, que foi teve o FAM em 1995, que é o Festival Internacional de Arte Negra. Eu fui para esse Festival de Arte Negra e me inscrevi numa oficina de percussão. E lá nessa oficina estava eu, Sérgio Pererê e o Santoni, né? E eu lembro que o cara deu a oficina e depois ele perguntou assim, existe aqui algum ritmo, né, afro-mineiro, né, que é de Minas Gerais? Ninguém sabia responder o que era
né? Que era isso? O que ele quis dizer com isso? Ritmo afro-mineiro. Queria dizer que se tinha um ritmo que teria alguma herança mais africana, uma herança, né? Eu lembro que o Tizumba estava na oficina, olha, eu sei essa coisa aqui de congado. Ele foi e falou assim, olha, isso realmente é. Aí depois eu falei assim, olha, lá na minha cidade tem um boi de reis e a batida do boi é essa aqui. Aí eu mostrei, ele ficou encantado com a batida do boi, aí eu fui mostrar a Sussa e a batida da Sussa é assim. Ele ficou encantado com isso, a partir desse viés que a gente falou assim, olha, tá aí uma coisa que a gente poderia fazer, montar um grupo de percussão para trabalhar a identidade sonora de Minas Gerais, né? O Tamborelê nasceu com essa bandeira e com esse caminho, né? É assim, a gente tocar ritmos oriundos, né, de herança africana ou portuguesa, mas que tinha o seu pé aliado à cultura popular de Minas Gerais, né? E o reconhecimento da comunidade internacional, nacional, dos artistas, porque eu já vi foto sua com Milton Nascimento em Nova York, né? E assim, eu sei que a comunidade artística respeita muito o Tamborelê, né? A gente sabe disso. E como foi isso para você, esse respeito da comunidade artística nacional e internacional? Você até falou assim, o sucesso chegou rápido, né? Chegou rápido assim que quando a gente começou a trabalhar com um grupo, era uma coisa tão nova que vários artistas queriam assim, trabalhar com a gente, gravar com a gente, estar com a gente em algum projeto, né? Então a gente tem a felicidade de trabalhar com bandas de música, com Nando Reis, Pato Fu, Pereira da Viola, Marco Ribos, o próprio Tizumba, nomes muito interessantes, Naná Vasconcelos, né? A gente teve essa felicidade e uma felicidade maior que a gente agradece muito é ter trabalhado com Milton Nascimento. Milton Nascimento foi uma pessoa que iluminou muito o grupo, porque foi o Milton Nascimento que levou a gente para tocar no Lincoln Center lá em Nova York, fazer uma temporada lá em Nova York, e eu lembro que chegou no metade do show, ele dava um espaço no show para a gente fazer 2 músicas do Tamborelê, né? É muita generosidade, exatamente, né? E foi a partir dessa generosidade do Milton Nascimento que tinha vários produtores que viram a gente e de repente a gente começou a fazer o mundo inteiro, né? A gente já viajou por mais de 30 países. Chegou um ponto que é muito bacana assim, chegou um ponto de 5 anos mais ou menos, a gente ter mais shows fora do país do que aqui, entendeu? A gente ficava pouco aqui no país, mas ficava assim fora o tempo inteiro. Como é que era isso? Por exemplo, a gente ia para Xangai, na China, ficava lá um mês, né? A gente ficou lá um mês, fez 24 shows. A gente não fazia 24 shows nem durante o ano aqui, né? Então, um grupo que conseguiu ir para os 4 continentes do mundo, né? A gente já foi para a China, tivemos um período na Nova Zelândia, período na África, na América Latina, a Europa ali, Espanha, Itália. A gente tinha esse perfil também de, além de fazer o show, dar oficinas de percussão. E esse que foi um segredo muito bacana, porque a gente chegava na cidade, dava oficina nos festivais de jazz, mas também ensinava as pessoas locais. E Sassá, essa repercussão internacional, esse sucesso todo fora do país, e a gente não pode esquecer, porque eu falo isso porque eu já vi entrevista sua, você reconhecendo, e eu acho isso uma coisa maravilhosa, o seu reconhecimento em relação à contribuição de 2 barranqueiros, né, pelo que você disse aqui, que é o Adão Barbeiro e o João Pomba Triste. Exatamente. Né? Então, eles foram fundamentais no seu desenvolvimento, no desenvolvimento da sua musicalidade? Sim, eu acho que assim como pessoa, né, tanto Adão Barbeiro, né, como o João Pomba Triste, eu sentia nele vendo eles tocarem assim, uma coisa muito ligada à questão espiritual, porque a música não é você só tocar e fazer sucesso. Só para pontuar, Sassá, os 2 tocavam o quê? Só para pontuar. Adão Barbeiro tocava viola, tinha sua folia, e o João
Pomba Triste era o caixeiro do Adão Barbeiro, mas que também tinha o São Gonçalo também, que era ele que puxava o São Gonçalo, né? Um era violeiro e o outro era o caixeiro. Mas o Adão Barbeiro, além de ser da Folia de Reis, ele também tinha um rei dos cacete, né? Tinha um rei dos cacete, me ensinou bastante. Eu viajava com ele para ver as apresentações dele aqui na roça, né? E quando eu montei o Tambolelê, eu fiz questão de trazer tanto o Santônio quanto o Pererê para conviver com eles, né? A gente passar um período com eles. E aprender um pouco também, né? Né? Então, e a gente começou também a levar eles para fazer shows com a gente. Então, eles estiveram em Belo Horizonte, várias vezes em Belo Horizonte, tiveram aqui na festa de agosto. Quando a gente fazia shows aqui na região, a gente tinha a oportunidade de levar os dois para acompanhar a gente. Então, para a gente é uma felicidade muito grande, né? Ter essa referência e falar dessa referência. É muito bacana falar dessa referência, falar nessa referência, Dudu, até mesmo no show, né? Muito bacana, né? O Tambolelê tinha uma parte de um show que a gente apresentava a gente, e eu lembro que eu falava que olha, eu sou de... No meio da música, eu me apresentava e falava, eu sou de São Francisco. Para quem não conhece São Francisco fica ali perto do Rola Cambada, Pintópolis, Brasília de Minas, Januária, São Romão. Eu falava todas as cidades que tinha perto de São Francisco e falava, foi lá que eu nasci, foi lá que tudo começou, falava isso. Era muito bacana isso, porque a gente começou a fazer shows em São Paulo e tudo, e depois no final tinha gente que me procurava, falava que eu sou de Luislândia, São Francisco, a cidade que você falou é lá mesmo? Vinha me procurar. Colocar São Francisco no mapa de uma forma positiva, né, Sassá? Exatamente. Isso é muito bom, porque reconhecer suas raízes, suas origens, isso é muito bonito. Mas assim, eu não sabia, por exemplo, que sempre tinha alguém que vinha atrás de mim. Mesmo no sendo de São Francisco, sendo da comunidade, vinha atrás de mim. Olha, eu sou de lá. Minha mãe casou lá e tudo. Isso é muito bacana. E eu acho que isso é uma coisa que é muito bacana, que é você reconhecer, né, o lugar que você é. Isso é muito importante, porque a gente percebe que reconhecer que você é daqui de São Francisco, né, que você nasceu aqui e que você formou aqui culturalmente, conviveu aqui. Não é porque você vai morar em outro lugar que você tem que falar que que mora perto de Montes Claros. Não existe isso, não. Você tem que falar realmente do lugar que você é. E isso engrandece muito, né? Engrandece bastante. Motivo de orgulho. Sassá, e a ideia da Sinfonia de um Homem Só? Como é que surgiu? A Sinfonia de um Homem Só é um espetáculo muito bacana, né? Que eu já misturo um pouco de circo. Eu já misturo assim, coisas que eu não... geralmente faço muito pouco nos meus shows com Tambolelê, com o próprio Pé de Sonho, mas a Sinfonia de um Homem Só, ele veio com o objetivo de poder, assim, levar um pouco de arte e cultura para as pessoas que não tinham condições de pagar o nosso cachê. Que ficou assim, o nosso cachê realmente, com toda a estrutura do Tambolelê, do Pé de Sonho, é uma estrutura muito grande, então é muito caro. É muito caro, ficou muito caro levar a gente assim para determinada. Então eu montei a Sinfonia de um Homem Só, mas como uma aula espetáculo, surgiu como uma aula espetáculo. Uma pessoa me chamou para ir para a escola e lá eu fui demonstrar os instrumentos que eu tinha, o que eu sabia fazer e tudo. E ela disse que ficou impressionada como é que eu consegui deixar todo mundo vibrado, mais de 600 alunos vibrados, só com o meu corpo, só com pequenos objetos, né? Como é que eu conseguia fazer isso? Então, foi a partir disso, né? Assim, é uma coisa simples. Isso, Sassá, você acabou de falar aí, uma aula, né? Isso você usava no seu dia a dia como professor? Sim, exatamente. É mais ou menos isso? Exatamente, né? Porque, vou dar uma demonstração aqui, porque o que eu uso, né, que eu comecei a usar tanto como professor e como artista também, é a gente aproveitar o corpo da gente para poder fazer música, né? É uma coisa muito bacana. Por exemplo, eu posso fazer um samba com o meu corpo, né? Eu posso fazer um sambinho, ó. Eu posso fazer um baião.
Foi isso, fazer coisas pequenas. Trazer coisas pequenas, então era um negócio assim que a sinfonia... Os alunos ficavam maravilhados com isso, né? Porque uma escola pequenininha não dá para trazer o tambolelê e tudo lá. Mas de repente dava para levar só eu ali tudo, então eu comecei a fazer isso e também oferecer. Eu faço muito isso também, assim, poder doar um pouco do que eu sei. Né? Isso é muito importante. Isso foi pelo interior de Minas ou pelo Brasil? Foi pelo interior de Minas. Interior de Minas, né? Exatamente, foi pelo interior de Minas e para o Brasil inteiro também, assim, eu consegui rodar também. Mas era uma coisa assim que, por exemplo, eu ia na creche, não cobrava. Era uma coisa, porque uma coisa a gente é uma devolução, né? Exatamente. É a devolução de todo aquele dom que você recebeu. Exatamente. Era uma forma que eu encontrei de estar ali sozinho devolvendo o que eu recebi. Né? E uma coisa que eu falo, assim, igual, por exemplo, um lugar que eu não tenho coragem de cobrar cachê, pode até pagar o grupo, mas eu não tenho coragem de cobrar cachê, de cobrar para a cidade de São Francisco, né? Sempre eu venho, muitas vezes, doando, eu não tenho coragem de chegar para uma escola, compra isso de mim, né? Porque foi aqui que eu recebi todo o meu conhecimento, eu preciso devolver isso, né? Preciso que mais jovens também tenham acesso nisso que eu tive para poder construir, né, essa oportunidade que eu tive de conhecer o mundo através da cultura barranqueira, né, através desse conhecimento todo. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria que outras pessoas também tivessem oportunidade. Sassá, e a gente vê isso, né? Como muita gente fala que você conversa com o corpo, né? Você conversa com o seu corpo. E você diz, o corpo da gente fala. Basta a gente querer tirar do nosso corpo o som que ele nos permite, né? Então, fazer música com o seu corpo e com tudo que está em volta, né? Isso é um desafio cotidiano seu. Você já acorda assim, já fala assim, hoje eu pensei nessa ideia, vou tirar um som disso aqui. Tem até a passagem lá, né, de alguns instrumentos que você vai jogar o lixo fora, né, e ver que o instrumento dá um grave legal, né, qualquer coisa que você pega dá um grave legal, aí você vai desenvolver aquilo ali. É esse desafio cotidiano, todo dia? Esse desafio o tempo inteiro, assim, descobrir sons na natureza, no ambiente, nos objetos reciclados, né, e tudo, que é muito bacana isso, porque quando a gente descobre determinado instrumento e tudo, a gente vai brincando com esse instrumento e vai descobrindo que ele pode se tornar um objeto sonoro e pode se tornar um instrumento. E o que é a música? A música é um jogo. É um jogo entre o som e o silêncio, né? Eu aprendi isso, assim, que a gente tem que saber jogar com o som e o silêncio. Então eu fui descobrindo coisas muito bacanas. Por exemplo, no tambolelê, a gente tem uma música que é muito bacana do tambolelê, que a gente, andando ali na Carijós com Paraná, a gente viu um vendedor começar a cantar picolé. É 10, picolé, é 10, mexerica, picolé, é 10, olha a água, picolé, é 10, mexerica, picolé, é 10, olha a água. E a gente transformou isso numa música, né? Grande sucesso, né? Grande sucesso, um dos maiores sucessos do tambolelê é justamente essa música que a gente conseguiu tirar observando da rua. Da rua. Sassá, e o tambolelê e o projeto Afro-Reggae? Como é que aconteceu essa participação? Vocês foram até Vigário Geral, ficaram lá um tempo. Como é que foi isso? Na verdade, assim, a gente teve uma felicidade muito grande, né, de dar uma oficina num congresso. E nesse congresso tinha alguns alunos do Afro-Reggae, né, que viu assim a nossa oficina com coisas tão diferentes, trabalhando com material reciclado, tirando sons de lata de uma forma tão diferente, que o coordenador José Júnior falou assim, na mesma hora ele contratou a gente para ir morar no Rio, que estava começando o Afro-Reggae. O Afro-Reggae não tinha uma identidade sonora assim, tão especial como o tambolelê. Como é que a gente descobriu isso? Né? Como é que
qual a essência de descobrir uma identidade sonora? Então ele pediu para a gente ir para o Rio de Janeiro, e a gente ficou lá em Vigário Geral, morando em Vigário Geral, estudando com eles todo dia, mostrando possibilidades, uma vivência muito forte, né? E aí a gente achou um caminho e deixamos eles lá, né? Deixamos eles percorrer por conta dele. Depois fez um sucesso muito grande, depois a gente voltou lá para receber um prêmio que eles deram pra gente, e com a Afro-Reg sempre tinha alguma coisa que eles convidavam a gente, né? Então a gente teve uma felicidade muito grande de ser parceiro, por exemplo, Cidade Negra, de tocar com Cidade Negra, por causa do Afro-Reg, fazer a abertura do show do Caetano Veloso, conviver com Caetano Veloso, por causa também do Afro-Reg, né? Então a gente tem um orgulho muito grande disso, do próprio João Bosco também, a gente conhecer através do Afro-Reg. Então para a gente foi uma coisa muito bacana essa oportunidade que a gente ter ficado no Afro-Reg, porque o Tambolelê, além do grupo Tambolelê, a gente também tinha um projeto social que a gente montou no nosso bairro, de oferecer o que a gente sabe para as pessoas que não tinham condições de pagar uma escola de música, né? Então tudo isso juntou a nossa experiência no projeto Bloco Oficina Tambolelê, né, do bairro Novo Glória, um bairro que não tem nenhuma praça em Belo Horizonte, do lado do lixão. A gente alugou uma casa lá e atendia 150 crianças. A gente não teve no início apoio de ninguém. O nosso apoio era assim, parte do nosso cachê a gente destinava para pagar manutenção, funcionário, né? Depois do sucesso tanto do projeto do grupo, que aí houve várias empresas, né, que patrocinaram durante um bom tempo, mas no início mesmo a gente que bancou tudo. Sassá, você disse, né, vocês viajavam o mundo todo, né? O Tambolelê viajava o mundo todo, ia para vários países, né? E você disse que sempre que você viajava, uma pessoa preocupava em comprar uma coisa, comprar uma camisa, comprar uma coisa, comprar algum objeto, alguma coisa. Você não. Você estava antenado nos sons do lugar, né? O que você via ali vendendo ali, alguma coisa que pudesse produzir um som. Como é que era isso? Não, quando eu comecei a viajar, eu falava assim, olha, cada cidade, eu coloquei para mim assim, cada cidade eu vou tentar, em vez de levar uma camisa e tudo, eu vou tentar comprar um som desse lugar, ou um instrumento, né? Ou de repente você chegava numa cidade e não tinha nada, mas de repente eu comprava algum bonequinho ali para me lembrar, né? Eu comprava um bonequinho que apertava, né, para lembrar daquele lugar. É claro que tem países que, né, a China, por exemplo, tinha milhões de coisas, não dava para trazer tudo, né? Aí eu trouxe um pouquinho de coisa, mas eu comecei a fazer coleção de sons do mundo, entendeu? E você tem alguma coisa assim, por exemplo, agora aqui para dar uma palhinha para a gente? Eu tenho aqui, que maravilha. Por exemplo, eu tenho aqui as cucharas, né? De onde são? Da Colômbia, né? A Colômbia. Olha que interessante as cucharas, né, gente? Eu fui lá, fiz o festival, de repente eu vejo uma velhinha, né, fazendo esse som, né? Ela fazia o som, um som muito bacana, e ela só me ensinou, olha, você coloca esse dedo, tenta equilibrar, e aí você vai tirar sons, né? Foi assim que ela só me ensinou uma vez, aí eu comecei a fazer isso, ó. Tá vendo assim? Então cada lugar, a gente, né, na África foi o berimbau de boca, que é um instrumento muito bacana, né? E fui trazendo essa beleza, né, de instrumentos musicais de todos os lugares, né? E esse é um desafio, né? Você sempre está conseguindo coisa nova. Sempre conseguindo coisa nova. Sassá, uma curiosidade, né, que acredito que não só eu que tenho, acho que a maioria das pessoas, é como é que dá esse momento, essa intimidade sua, quando você adquire um instrumento novo e vai descobrir as possibilidades dele, né, e harmonizar
as possibilidades desse instrumento com o seu corpo, igual aconteceu com a cuchara, que você comprou essa cuchara e harmonizou com a boca, com a cabeça, né, com a perna. Assim, como que dá esse momento, essa intimidade sua? Bom, na verdade, muita gente fala que eu tenho muito espírito de palhaço e de criança, né? A criança, ela, o tempo inteiro, ela tem essa coisa da curiosidade, de brincar com os objetos, né? Eu tenho muito isso, de pegar um instrumento, ou pegar um objeto e ficar brincando, né? E é da brincadeira que nasce a arte original do ser humano. Você começa brincando, sem como se diz assim, sem pretensões, né? Mas o fato assim, o que me ajuda muito também, eu acho a questão da formação, né? Essa formação que eu tive de conviver com tantas manifestações, de perceber a brincadeira, o jogo entre elas, isso me possibilitou eu ter essa facilidade de poder criar, né? Poder criar. E não só de objeto, né? Por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui do pandeiro. Olha, eu tenho um pandeiro, todo mundo sabe como é que toca o pandeiro, né? O pandeiro toca normal, mas a gente vai descobrindo que você com pandeiro, né? Você pode fazer, né? Você pode fazer você vai assim, pega um instrumento e vai brincando com ele, aí você vai descobrindo, dialogando ele com o seu corpo, que é muito bacana isso, né? Como é que você pega o instrumento, como é que você faz com que o instrumento faz parte de você, do seu corpo, né? Aí vem assim uma coisa que é muito delicada, que você tem realmente a técnica de estudar aquele instrumento, mas você tem que trabalhar com a questão da emoção também, né? Você tem que buscar esse diálogo, independente do instrumento, do objeto, você tem que fazer essa ligação emocional com o instrumento. Então, eu acho que é muito a partir da brincadeira, né? A resposta é essa, é brincando. E ou de manhã, tarde ou noite, a gente brinca e a partir daí vai descobrindo essa sensibilidade que a música oferece pra gente. Ô Sassá, e o grande sucesso do hino nacional. Como é que aconteceu e a repercussão dele, que hoje a gente sabe que a repercussão do hino nacional do Sassá é nacional, no Brasil inteiro todo e também internacional, né? Brasil e mundo. Então assim, não tem mais fronteiras, né? É sucesso total. Como é que começou? Poder dar uma palhinha para nós também. Como é que foi a ideia? Olha que engraçado, a ideia do hino nasceu assim também da minha ligação com os alunos, a minha ligação com as crianças, né? Eu lembro que eu fui dando oficina e de repente eu comecei a trabalhar o corpo, né? Mostrar que o corpo pode fazer o ritmo, né? E também ele pode fazer melodia também, né? Então de repente eu comecei a colocar as crianças, né, para fazer uma base, né? Olha, fica assim, né? Fica assim e tal. Montando a base e comecei a fazer o hino nacional. Assim, ó. Vou fazer só um trechinho. Por aí vai. Mas é muito bacana que depois uma pessoa viu isso assim e falou assim: você pode fazer isso. Olha como é que começou. Muito interessante. Você pode fazer isso na minha formatura? Entendeu? De repente eu levei isso para minha formatura e coloquei uma base, um violoncelo fazendo, né? E de repente aquela multidão, quase 500 pessoas no auditório fazendo isso aqui, e o violoncelo
e eu fazendo o hino. A partir daí o negócio virou muito interessante, virou um produto, né? Uma coisa que nasceu da brincadeira virou um produto e de repente tinha gente, eu ia para Brasília para tocar na convenção de educação lá, só o hino nacional. Então muito bacana isso, porque cheguei a ir para Recife, eu contratava um músico, mas a gente vai viajar isso tudo? Não é um show, não, é só um hino. Como... Entendeu? Muito bacana, assim, foi uma descoberta, um achado muito bacana, e que eu recebia cachê só para, né, fazer o hino, assim, e viajar distante demais, porque é uma coisa que você está fazendo o show e no meio do show você faz o hino. Outra coisa... é legal que o hino brasileiro fora do país também, exatamente, né? Tive a oportunidade de fazer na Espanha e na Itália também, mas aí já com o tamborelê, com todo mundo junto ali, no meio do espetáculo, né? Um trechinho do hino nacional, exatamente, né? É bem né? legal. Uma das coisas mais emocionantes foi quando eu fiz esse hino no México, né? E de repente, assim, eu fazendo um hino assim, e eu faço um solo, e no meio da plateia a gente viu uma bandeirinha do Brasil. Isso é muito bacana, é muito emocionante pra gente, né? A cultura respeitando aquilo, e você vê brasileiro ali aclamando a gente, né? Bacana. Ô Sassá, e eu conheci agora, né? Conversei com você me apresentou, eu fiquei assim fascinado, né? Achei maravilhoso, sobre o Pé de Sonho, né? O Pé de Sonho. E fala um pouquinho do Pé de Sonho pra gente. O Pé de Sonho é um projeto muito interessante, né? É um projeto que nasceu de uma parceria minha com um músico, violonista clássico, né? Weber Lopes, é um violonista clássico. E o Weber, ele me acompanha muito as minhas coisas que eu faço com a criança, né? Porque eu dou aula para criança, mas eu acredito muito no poder da criança. Ela é capaz de fazer música também. Então, o tempo inteiro eu componho com as crianças. E ele tinha um trabalho muito parecido com o meu, né? De fazer música também, de criar música. E eu cheguei a dar aula para as filhas dele. Aí um dia ele falou: "Seu Sassá, você está criando muita música, eu também. Quem sabe a gente vamos gravar isso, porque tem muitos pais pedindo, né, as coisas que a gente canta na escola, pedindo para a gente poder escutar em casa. Você só toca lá e não." Aí nasceu essa ideia, a gente, só nós dois, sem dinheiro, sem nada, né? A gente começou a ir para o estúdio, ele me mostrava as músicas, eu criava algumas coisas com os tambores, com ritmo, e colocava mais efeito sonoro, vários sons variados e tudo, e a gente começou a fazer esse trabalho musical. Aí teve um momento muito bacana, porque a gente falou assim: quem sabe a gente chama nossos filhos, né? Eu tinha um filho, Sami, com 4 anos, e tinha a Mora, que estava com 10, e ele tinha também uma filha, a Lia, que estava com 6 anos, a Sara, que está com 22. Então a gente pegou os nossos filhos e resolveu colocar a voz, eles cantando também. E aí hoje é o maior sucesso, é um grupo que faz o maior sucesso no Brasil inteiro, né? O Pé de Sonho, a gente tem patrocínio, já saiu também algumas animações, estamos no nosso segundo CD, que é esse aqui, né? Já tem um primeiro, mas esse aqui é o segundo CD do Pé de Sonho. E além das músicas, dos shows que a gente faz também, tem as animações, umas animações muito bacanas, né? E o primeiro CD foi assim destinado para criança até 8 anos, né? E depois esse aqui para criança até 10 anos e tal. E esse CD a gente encontra onde? Esse CD pode fazer o pedido. Também tem várias lojas. No final a gente deixa o telefone. Exatamente. Né? E você também pode colocar no Spotify também. Tem também. Tá. Ele está lá, tanto 1 como 2 está disponível. Mas isso é muito bacana, o Dudu já relatou aqui a experiência dele de escutar música boa, né? Colocar música boa para as crianças, e isso faz com que isso seja um diferencial na formação da criança, porque a música, ela é capaz de compor o ser humano melhor, né? Então tem coisa que a gente escuta, por exemplo, aí, que não é adequado, né? A letra não é adequada, muitas vezes o ritmo não é adequado para aquela criança. Então é um trabalho muito bacana, porque a gente realmente trabalha com a linguagem necessária para a criança em determinada faixa da sua idade, né? Esse cuidado que a gente, né? E eu estou aqui muito feliz de estar aqui, porque é um CD
um material que está muito divulgado lá fora, e eu tenho assim muita dificuldade, né, Dudu? Já falei isso para você, né? Apesar desse sucesso todo que eu faço lá fora, no Brasil e tudo, a gente ainda tem muita dificuldade de penetrar com o trabalho no dia a dia, né? De mostrar esse trabalho aqui nas escolas, para as escolas. Várias escolas hoje, né? Grandes escolas adotam o nosso material. E a gente fica meio assim, nossa, tanta escola adotando, e aqui em São Francisco ainda não conseguia ainda, né? Então essa entrevista, esse diálogo, gente, é para a gente poder também usufruir disso que a gente pode oferecer, né? Legal. Sassá, e assim, só para a gente comentar aqui, né? Não pode deixar de falar que o canal do YouTube, né, Jolê, são 25 mil inscritos. Exatamente, 25 mil inscritos. E tem vídeo lá no canal que tem mais de 1 milhão de visualizações. Exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo. Tem uma música lá do Chapeuzinho que já está para 1.700.000, né, de visualizações. Uma, né, coisa incrível. Incrível. Aliás, todas as músicas que nós fizemos, animações, todas elas animadas, tudo acima de 100 mil já de visualizações. Então a gente fica muito feliz como o trabalho chegou, e a gente recebe o retorno do Brasil inteiro, de escola. Agora mesmo que com a pandemia, a gente o tempo inteiro dando oficina e fazendo pequenos shows para várias escolas. Entendeu? A gente basicamente passou a pandemia dando entrevista lá por Sul. É impressionante como que a região do Rio Grande do Sul abraçou, e a gente o tempo inteiro está lá através do virtual, né? O pessoal de São Paulo também, mas é uma coisa muito voltada para a questão da educação, e mostrando que as nossas crianças precisam realmente ouvir coisas boas, gente. Precisa ouvir coisas boas para que ela possa crescer com mais dignidade, ela possa crescer com mais sensibilidade, ouvindo coisas que faz parte da vida delas. Sassá, a gente já está chegando no final, infelizmente. Se deixar, a gente vai falando aqui. A gente vira a noite. Sassá, você já disse, né, que São Francisco foi o começo de tudo, né? Isso. E em razão da diversidade cultural, lógico, que existe em nossa cidade, né? O que falta, na sua opinião, para que novos talentos possam seguir o mesmo caminho, né, do Sassá? Entendi. Eu acho que o que falta mesmo é o poder público ter um olhar mais especial para a cultura, né? Ter um olhar que aqui em São Francisco a gente é uma potência muito grande, né? É uma potência que a gente não imagina o que significa isso, significa isso para a vida lá fora, né? Aqui em São Francisco qualquer pessoa já sabe tocar a batida do boi. A gente não sabe ainda quantas folias tem aqui, né? Quantas folias, quantas coisas bacanas que tem aqui. Então eu acho que assim falta o poder público dialogar melhor com essa cultura popular. Claro que tem muita gente fazendo coisa muito bacana, mas precisa que a nossa juventude ofereça mais para a nossa juventude oficinas de música, oficinas de dança, né? Para ele descobrir que é possível a gente consumir. A gente precisa disso, gente. A gente precisa consumir o que é nosso, consumir. O que é consumir? É a gente ouvir. A gente tem vários artistas aqui que compõem, né? A gente precisa fazer com que isso chegue, né? Você elogiou, eu achei interessante você ter elogiado o padre que desenvolveu um trabalho com as crianças em São Francisco no coral, não é isso? O padre Claudisley. Exatamente. Você viu isso? Como é que foi? Eu vi. Eu fui na missa, de repente na missa aqui, aquele coral cantando. Esse o caminho? É esse o caminho, tá vendo? Fiquei encantado com esse coral aqui em São Francisco, e a gente precisa dessa iniciativa, né? Mas tem que aliar isso, né? A gente sabe que tem pessoas que fazem um projeto mais específico, né? O próprio Preservar, e tem várias outras entidades, mas a gente realmente precisa do poder público, né? Organizar melhor, por exemplo, o encontro de boi de reis, né? A gente ter aquela festa do boi de reis, fazer com que isso vire um calendário, né, mais específico, né? Então hoje a gente percebe que
né? E gera renda, né, Sassá? Exatamente, gera renda. O turismo cultural hoje está em alta. Está em alta. E você teve uma ideia, teve uma vez que eu estava em Recife fazendo um show lá, perto do carnaval, fazendo a abertura de um show, e de repente a gente viu uma banda lá muito bacana, né, que estava tocando uma Rebeca, né, tocando, e o Pererê ficou doido e foi lá atrás do músico para saber assim se era no mercado, onde que achava aquela Rebeca tão especial com som. Aí, lá no Recife, aí o cara virou, não, essa daqui veio de longe, essa aqui veio lá de São Francisco, Minas Gerais. Então, entendeu? Coisas que, né, olha, onde eu fui escutar o negócio, né, e para onde que ele mandou, né, mandou toda essa sonoridade. Então eu acho que são nomes que não podem ser esquecidos, igual o nome de Nego de Venâncio, exatamente, Joaquim Mestre Minervino, exato. Goiabeira, que eu tenho a felicidade de ter uma caixa dele. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então a diversidade é muito grande, então a gente precisa, né, do poder público para alimentar isso, e principalmente as escolas, trazer um pouco mais da cultura barranqueira. Tá aí o livro do João Naves, que é muito bacana, Folclore em São Francisco. A gente isso tem que fazer parte entendeu? A gente tem que adotar o livro e alimentar as nossas crianças com as coisas básicas daqui, entendeu? Sassá. Que a gente gostaria, né, que outros sassás e outras pessoas também tivessem essa oportunidade. O Sassá em dose dupla, dose tripla seria o ideal. Muito bom, Sassá. Aqui, então assim, deixa pra gente aí a sua agenda aí pro primeiro semestre aí de 2021. O que está programado já para o Tambolelê, pro Sassá? Se vai ter a Sinfonia de um Homem Só de novo? Vê pra gente aí. Eu vou dar assim mais um panorama geral do que está acontecendo, né? Porque com a pandemia assim a gente não dá para definir assim uma data, tal data que vai acontecer isso. Mas o que eu queria mostrar para vocês nesse ano, que a gente está gravando o 3º CD do meu espetáculo infantil, com Pé de Sonho, né? O Tambolelê completou 25 anos de estrada, então vai ter uma programação muito bacana de oficinas durante o ano de 2001, que não foi possível fazer em 2020, né? E um espetáculo muito bacana que também o meu encontro tocando junto com a Orquestra Ouro Preto, né? Então eu estou com um espetáculo muito bacana do Pé de Sonho, junto com a orquestra, mais de 50 músicos, junto com a Orquestra Ouro Preto, né? Que é um espetáculo muito bacana, que está maravilhoso, né? E que provavelmente já tem agenda marcada no Palácio das Artes, no Paládio lá em Belo Horizonte, mas provavelmente também vai ser transmitido via YouTube, né? E qualquer coisa, tá lá o nosso contato, eu tenho lá, pelo YouTube, eu tô lá no Pé de Sonho, né? Eu tenho também no Instagram, que é giovanni.sassá. Sassá, eu queria te agradecer, dizer que seria, como você disse, né? A gente ficava aqui nessa prosa aqui a noite inteira, agradecer bastante, te parabenizar mais uma vez, agradecer a sua generosidade, entendeu? Você é uma pessoa que engrandece o nome da nossa cidade, só nos enche de orgulho, muita felicidade, né? E que Deus te dê muita saúde e que você possa continuar esse sucesso que é a sua carreira junto com o Tambolelê, seus projetos solo, e que esse nome, né? Que esse nome, por muito, muito tempo, né? Ele seja reconhecido pelo povo brasileiro, né? O nome. Muito obrigado, Sassá. Beleza, a gente fica muito feliz, muito obrigado, fiquei muito feliz de estar aqui, e um abraço para todo mundo. E outra referência nossa, que é o João Naves, que a gente não pode deixar de esquecer aqui, né? É nossa referência acadêmica, que a gente precisa também elogiar esse trabalho permanente dele, né? Com a cultura popular, e a gente só agradece. Fiquei muito feliz, né, por esse canal. Realmente esse é o canal que abre as portas para a gente enxergar São Francisco de uma maneira mais profunda. Ok, gente? Abraço. Obrigado, Sassá. Então, pessoal, a gente encerra essa maravilhosa entrevista, né? Esse motivo, assim, de essa generosidade de Sassá, de nos ter concedido essa entrevista. E o Memórias de São Francisco agradece. E um abraço para todos e muito obrigado. Picolé é 10. Picolé é 10. Mexerica, picolé
colé, é 10, olha a água, pi, colé, é 10, mexerica, pi, colé, é 10, olha a água.